Muito bem, irmãos, então vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Hoje nós queremos continuar a seguir os passos de Jesus, não apenas no que respeita à sua morte, à sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, mas queremos também ver aquilo que ocorreu na vida do nosso Salvador e que a palavra de Deus registra com muito cuidado em todos os evangelhos. Então vamos ler alguns trechos em Mateus, também em Marcos e em Lucas. Vamos começar por Mateus, capítulo 26, versículo 57 até 68. O que nós vamos ver é o processo que o Senhor Jesus sofreu e conduziu à sua morte e os vários julgamentos por que o Senhor Jesus passou. O Evangelho de Marcos, por exemplo, registra 3 julgamentos de Jesus, mas depois, juntando Lucas e Mateus, veremos que o Senhor Jesus passou por 4 julgamentos. Ou seja, todos eles ocorreram até à crucificação de Jesus. Vamos ver o primeiro julgamento, que é religioso, que é perante o Sinédrio, que são as autoridades religiosas judaicas, o Supremo Tribunal de Israel na altura. Depois veremos o julgamento civil e político de Jesus perante a autoridade romana, Pilatos. Veremos também o julgamento de Jesus perante todo o povo. E antes disso, o Senhor ainda passou por um julgamento perante o rei Herodes. E nós podemos bem perguntar porquê é que Jesus foi preso, julgado e morto. Porquê? O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 49, diz: mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Portanto, tudo o que ocorreu na vida de Jesus era também um cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Há muitas alusões dos Evangelhos ao Antigo Testamento. E isso mostra claramente que, se Jesus está a cumprir as profecias das Escrituras, da Palavra de Deus, mostra que Jesus está a cumprir um plano divino. As coisas não estão a ocorrer ao acaso. Jesus está a cumprir um plano de salvação. Jesus está a entregar-se a Ele mesmo como um resgate para a salvação do pecador. E tudo isso de acordo com a vontade de Deus, porque Romanos 4:25 diz que Jesus, por nossos pecados, foi entregue. Quando vemos Jesus nas mãos destas autoridades a ser julgado e depois a decisão que surge, está-se a cumprir o plano de Deus, que diz Romanos 4:25, Jesus, por nossos pecados, foi entregue. E também nos perguntamos, geralmente no tribunal as pessoas defendem-se, não é? Ou o próprio ou alguém por ele. Então a pergunta, porquê o silêncio indefeso de Jesus durante as audiências? Porquê é que ele não disse nada nos vários julgamentos? Isso mostra também que Jesus está a entregar-se e está a sofrer de sua própria vontade. Ele é o sacrifício expiatório redentor.
Jesus sabe que está a cumprir a vontade de Deus. E por isso, essa é a sua atitude perante os julgamentos. Jesus, que viveu uma vida sem pecado, uma vida perfeita, essa perfeição da sua vida não era suficiente para nos salvar. Era necessário que ele fosse realmente totalmente inocente e sem pecado. Mas era necessário algo mais. Além da sua vida justa e perfeita, que cumpriu toda a lei, era necessário a entrega, o sacrifício, a dádiva da sua própria vida. E por isso ele foi julgado e por isso ele foi condenado. Portanto, em primeiro lugar, vamos ver o julgamento religioso que está lá em Mateus 26, 57. E diz assim a palavra de Deus: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, agora vejam com atenção, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho, eram 70 pessoas, vejam, buscavam o quê? O que é que um tribunal deve buscar? A justiça, a verdade. Diz, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram, este, portanto, apontando para Jesus, disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? Então temos aqui Jesus perante este primeiro tribunal. Jesus é levado ao palácio do sumo sacerdote para uma sessão urgente do Sinédrio, que é a Suprema Corte dos judeus, que era composto por os sumos sacerdotes, era também esse Sinédrio composto pelos saduceus, fariseus e escribas. E neste caso de Jesus, esta reunião para o julgar era ilícita, porque foi feita à noite. Mas a falsidade era total, até mesmo indo contra este princípio que era de um tribunal dos judeus reunir à noite, porque Jesus foi preso no jardim à noite e levaram-no logo para ser julgado. E nós lemos aqui que eles não buscam a verdade sobre Jesus, buscam acusações falsas e lemos lá para o matarem. Portanto, esse é o propósito, já há muito que o tinham, que queriam matar Jesus. Vemos aqui que Jesus ficou em silêncio durante as acusações, durante aquele interrogatório, e então o sumo sacerdote faz aquela pergunta definitiva e decisiva. És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E perante isto, o que é que Jesus vai dizer? Jesus não se envergonha. No Evangelho de Marcos lemos, Jesus diz, eu sou. E com isto, aqui no Evangelho de Mateus diz, tu o disseste.
Portanto, o que acabaste de dizer é verdade. Eu sou o Cristo. Ele assume-se como o Messias. E com isto, Jesus está aqui a dizer que ele é o enviado de Deus, é o próprio Deus feito carne que veio ao mundo. Então Jesus identifica-se como o Messias. E ele, ao falar que é o Filho do Homem, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu, mostra também, ele está a mostrar perante os judeus que o entenderam como sendo o Filho de Deus. E, portanto, Jesus é aqui logo condenado. Vemos que ele nem sequer reage para se defender, mas com toda a mansidão aceita aquilo que é dito sobre ele. O sumo sacerdote rasga os seus vestidos numa atitude de grande repúdio e diz que o que Jesus disse é uma blasfémia e diz lá que ele é considerado por todos culpado de morte. Portanto, unanimemente, ele é ali culpado de morte. E o que é curioso nós vemos aqui é o seguinte, é que de acordo com a lei judaica, o sumo sacerdote, na altura da Páscoa, tinha que colocar as suas mãos sobre o bode emissário. Era feito o lançamento do pecado sobre esse bode para ser enviado ao deserto. Esses eram os sacrifícios na Páscoa que eram feitos para o perdão do pecado de Israel. E o sumo sacerdote liderava isso. E o que nós vemos aqui é o quê? Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e o sumo sacerdote a dizer que Jesus é culpado. Portanto, realmente o Senhor Jesus levou sobre si mesmo a culpa do pecado, mas neste caso do mundo inteiro. E depois vemos as atitudes de todos contra ele, que lhe batem, que cospem, lhe dão punhadas e gozam com Jesus. Quer dizer, aqui mesmo, Jesus já começou a pagar o preço do nosso pecado, com estas ofensas, não apenas verbais, mas também com as injúrias e as ofensas físicas graves contra ele. Portanto, grande foi de facto o preço pago para a redenção das nossas almas. Então temos o julgamento religioso. A seguir, indo para Lucas, capítulo 23, nós temos o julgamento político e civil. Lucas 23, lemos assim, versículos 1 até 5. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroço ao povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Portanto, agora temos Jesus perante o poder político e civil. Porquê? Porque Israel está debaixo do domínio romano, que era a autoridade. Os judeus não tinham autoridade para decretar, para executar a morte. E por isso vão procurar essa sentença à autoridade romana e vão perante o governador, que é Pilatos. Mas se eles levassem Jesus perante as autoridades políticas apenas com a acusação de ele proferiu uma blasfémia, não era suficiente para Jesus ser condenado. O governador iria achar isso como sendo uma coisa insignificante, seria uma coisa que tinha a ver com os costumes judeus e nada de grave. E por isso eles têm que acusar Jesus, arranjar uma ofensa que possa ser considerada capital. E por isso tomam a decisão de acusar Jesus de como que liderar uma rebelião civil contra
Roma. O que é que eles dizem? Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Portanto, estão aqui a procurar mostrar a Pilatos que está aqui uma pessoa muito perigosa que está a assumir um papel real e está a perverter as próprias leis que regem a nação. E daí Pilatos pergunta logo a Jesus: então tu és o rei dos judeus? E Jesus diz também o mesmo que disse ao sumo sacerdote: tu dizes. E depois as autoridades religiosas do Sinédrio começam a acusar Jesus de muitas outras coisas. Pilatos desafia Jesus a defender-se das acusações que lhe são feitas. Ele sabe bem que Jesus é inocente daquilo que o estão a acusar, mas Jesus não se defende. E aqui cumpre-se uma vez mais a palavra de Deus, nomeadamente o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 7, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Estão a ver? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, está ali para ser julgado e condenado à morte, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 23, diz: o qual, fala de Jesus, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Jesus está a entregar-se ao próprio Pai, que julga retamente. Ele sabe que está a cumprir o plano da redenção. E o Senhor não se defende, não reage, não ameaça, não procura vingança ou retaliação, nem sequer defesa. Portanto, a maneira como Jesus enfrentou este sofrimento é também um exemplo para aqueles cristãos que hoje sofrem perseguição por causa da sua fé. Depois, o que é que nós vemos aqui? Vejam que eles dizem que Jesus estava a perverter a nação de Israel, a própria Judeia e a Galileia. Portanto, Galileia no norte, a Judeia no sul, acusam de estar a perverter toda a nação e ser um perigo para Roma. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então agora Pilatos diz: levem-no ao rei, ele é galileu, ao rei dos galileus, da zona da Galileia. E agora temos o julgamento de Jesus, então, perante outra autoridade, que é o rei Herodes. E aqui o que é que nós vamos ver? Continuando a ler até o versículo 12. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, algum milagre. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estão a ver uma vez mais. E estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois de antes andavam inimizade um com o outro. Então agora o julgamento de Jesus perante Herodes. Este é um julgamento apenas da mera curiosidade do rei Herodes. Herodes era o rei da Galileia, era um homem muito mundano, ele vivia em adultério e fora também o assassino de João Batista. E Pilatos mandou a Herodes para que este o julgasse. E o que é que nós lemos aqui? Versículo 8 diz que Herodes alegrou-se muito quando viu Jesus. Mas esta é uma alegria que
Ele queria ver como que um espetáculo de circo. Deixa lá ver se ele faz aqui algum milagre, desses muitos milagres que tenham ouvido dizer que ele faz. Portanto, estava ali a tentar apenas tirar algum proveito, alguma diversão, se Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus, que é Deus, conhecia o coração duro e impenitente de Herodes, sabe que ele não se quer arrepender, e vejam que Jesus a Herodes não responde absolutamente nada, nem uma palavra perante Herodes. Jesus ainda respondeu ao sumo sacerdote, ainda respondeu a Pilatos, mas a Herodes não diz absolutamente nada. E o que é que faz Herodes? Diz que desprezou, versículo 11, escarneceu a Jesus. Quer dizer, Herodes perante o Salvador foi totalmente irreverente, desperdiçou uma oportunidade de conhecer melhor aquele Jesus que se deu a conhecer durante 3 anos em todo o Israel, perdeu a oportunidade de saber mais coisas importantes, maravilhosas da própria boca de Jesus, que arrastou multidões, de quem João Batista também deu testemunho. Portanto, Herodes falhou porque não se interessou minimamente pela pessoa de Jesus Cristo e diz que tornou a enviá-lo a Pilatos. E é interessante que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27, diz assim: porque verdadeiramente são os apóstolos a falarem ao povo, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Portanto, aqui em Atos 4, 27, os apóstolos dizem perante quem é que o Senhor Jesus foi julgado. Não só Herodes, ou seja, quem é que se mostrou contra Jesus? Eles dizem, juntaram-se contra Jesus não só Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos. E esse é realmente a seguir, temos o julgamento de Jesus agora perante todo o povo. E vemos isso em Marcos, capítulo 15, versículos 6 até 15. Marcos, capítulo 15, versículo 6 até 15. Diz assim: ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Então temos aqui um assassino, Barrabás. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Portanto, Pilatos a perguntar à multidão que se juntou no julgamento de Jesus. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, não diz querendo satisfazer a Deus, quis satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Portanto, havia, durante as festas da Páscoa, esse costume, essa tradição da autoridade romana dar a amnistia, soltar um preso.
Isso acontece em muitos países, até no nosso país, mas é na altura do Natal que o Presidente da República pode também amnistiar quem está preso. E Pilatos aqui reconhece a intenção maldosa das autoridades judaicas e por isso decide colocar Jesus perante o julgamento do povo, da multidão que está ali. Quereis que vos solte, ele diz, o rei dos judeus? Mas os sacerdotes e as autoridades religiosas incitaram a multidão para que todos gritassem e pedissem a morte por crucificação de Jesus e libertasse antes o criminoso Barrabás. Pilatos volta a perguntar: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Diz Mateus 27, 22. E esta é uma pergunta de Pilatos, é uma pergunta importantíssima, que é a pergunta que hoje é lançada perante todo o mundo. O que é que faremos com Jesus, o chamado Cristo? Esta é a grande pergunta a que cada pessoa vai ter que responder. O que é que faz? O que é que fará? O que é que vai decidir sobre Jesus? Aceitá-lo? Confiar nele? Amá-lo? Crer nele? Ou rejeitá-lo? Como fizeram todas estas autoridades. E neste caso, então, a multidão frenética, exaltada, em ira, continua a insistir e a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E a autoridade romana, Pilatos, sucumbe ali à pressão da multidão, por força dos líderes religiosos, e para aplacar aquela fúria, decide então entregar Jesus para ser açoitado, chicoteado, como sabemos, e manda libertar o criminoso Barrabás. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão. E aqui este é também muitas vezes o dilema que até nós como crentes temos nas decisões que temos que tomar na nossa vida. Às vezes, para satisfazer a Deus, para fazer a vontade de Deus, temos que tomar passos que até nos podem ser prejudiciais. Mas é isso que nós temos que fazer. Satisfazer a Deus, agradar a Deus e não ao mundo e tampouco à nossa própria carnalidade. E Jesus é entregue para ser crucificado, depois de açoitado, e o criminoso Barrabás é libertado. Cumpre-se então a profecia dos profetas, Isaías, capítulo 53. Naquela altura só os romanos usavam crucificação e era realmente uma morte incrível, muito dolorosa. Foi assim que o nosso Salvador morreu. Vemos também aqui em Marcos 15, a partir do versículo 16, o escárnio. Portanto, Jesus não padeceu apenas estes ataques verbais, estas mentiras, mas também o escárnio. Todos nós sabemos e não gostamos de ser escarnecidos. Podemos não ser atacados fisicamente, mas aquilo que se disser contra nós, à nossa volta, e sobretudo mentira, é também algo terrível. E vejam, versículo 16: e os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, convocaram toda a corte, ou seja, convocaram muitos soldados, vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E agora o escárnio, começaram a saudá-lo, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, postos de joelhos, o adoraram. Foi realmente algo terrível aquilo por que passou o nosso Salvador. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Herodes também despiu a roupa e vestiu outra roupa a Jesus. E aqui eles fazem o mesmo. E Jesus
com toda a humildade e a mansidão, a suportar tudo isto. E depois, a seguir, o relato, a partir do versículo 21, é o relato de Jesus a ser levado até ao lugar da crucificação, onde o Senhor deu a sua vida. Vemos aqui como o vestem de púrpura, e realmente muitas das coisas que eles fazem em escárnio mostra também a verdade da pessoa de Jesus. Púrpura era uma cor de majestade e Jesus era rei. Uma coroa para os reis, mas neste caso de espinhos, que apontou para o seu sacrifício. Quando eles chamam o rei dos judeus, escarnecendo, disseram também uma verdade: ele é rei. Substituíram o cetro que os reis têm na sua mão por uma cana com a qual também bateram em Jesus. Em vez de o beijarem Jesus com respeito e com doçura, como se faz a uma autoridade suprema como um rei, cospem nele e em zombaria adoram Jesus. Depois voltam a vestir os seus próprios vestidos e o levam para ser crucificado. Uma vez mais se cumprem as profecias do Antigo Testamento, Salmo 22, versículo 2, Isaías capítulo 50, versículo 6. Jesus, humilhado, é verdadeiramente o Rei dos judeus. E por isso lembrar este sofrimento de Jesus, embora nos custe ler e pensar naquilo que ocorreu, é também para nós hoje motivo de alegria, motivo de consolo, de conforto, porque foi necessário tudo isto para nós hoje podermos ter a salvação eterna. Jesus sofreu a brutalidade e a morte para que nós pudéssemos herdar a maravilhosa salvação na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra que Deus vai criar para o seu povo. Em conclusão, os julgamentos de Jesus, cumprindo-se as profecias, o Redentor, Jesus, passou pelo julgamento religioso, onde ele, perante as autoridades supremas de Israel, religiosos no Sinédrio, se declara o Messias, o Filho do Deus bendito. O julgamento civil, político e perante todo o povo, e aquela pergunta: que farei de Jesus o chamado Cristo? A resposta da multidão foi: crucifica-o, mata-o. E Pilatos sucumbe à pressão do povo. Jesus é açoitado, escarnecido por todos. É também escarnecido e totalmente ignorado pelo rei Herodes, que perdeu uma oportunidade de poder conhecer aquele de quem ele ouviu falar durante 3 anos. E quando o teve à sua frente, não aproveitou a oportunidade. Cumprem-se todas as profecias das Escrituras. Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Grande foi, de facto, o preço pago pelo Salvador para a nossa salvação. Amém.